Bem-vindo a mais um caso de estudo e hoje eu vou te mostrar como escalar sua posição com risco zero. Então já deixa seu like, se inscreve no canal que você vai aprender de forma rápida, direta, a melhorar a sua visão sobre o mercado. Aqui eu tenho o GBP-NZD, tá? Um trade que a gente pegou muito bem no grupo e ele me mostra o seguinte, uma captura de liquidez. Primeira coisa que eu quero que você anote aí. Você só vai saber se de fato é uma captura de liquidez se depois acontecer uma troca de estrutura, ou um boss ou um choque. Aqui a gente tem o primeiro choque e aqui eu tenho o boss. Por que isso? Porque senão ele vai ser apenas um rompimento para continuar o movimento. Sabemos que o mercado anda com impulsão, retração, impulsão, retração e impulsão. Então, se por acaso ele romper esse topo, só vai se confirmar uma captura de liquidez se esse movimento aqui vier romper esse fundo, tiver troca de estrutura, tiver troca de característica. Caso contrário, ele é uma continuação. Ele faz a captura de liquidez, porém, para continuar o movimento, apenas fazendo um pullback e seguindo o movimento. Quando ele faz o movimento de pullback, rompe o topo e troca a característica, aí sim a gente tem uma captura de liquidez para troca de estrutura. Caso contrário, é rompimento de topo para seguir tendência. Perfeito? Então o GBP-NZD nos entrega isso. Ele já vem aqui de lado, cansando o movimento de alta que era presente e perde estrutura. Perde estrutura com um bom momento de baixa. E aqui eu já vou puxar Fibonacci do início do movimento até o final. Para quem ainda não tem essa configuração de Fibo, caiu agora nesse vídeo, segue as configurações aí, tá? O mercado vai andar. Aqui eu tenho o último candle antes do movimento, que a gente chama ele de Order Block, e eu vou marcar aqui o Order Block. Alexandre, onde eu posiciono a minha entrada? A gente tem vários desequilíbrios de preço aqui, ó, tá? Só que o que me chama a atenção sempre é a Fibonacci. É a região que me traz conforto, que me traz segurança para posicionar minhas entradas para swing. Eu vou colocar aqui a minha posição e stop acima. Eu estou protegido tanto na Fibonacci quanto no Order Block. Então fico tranquilo e alvo 2 para 1 ou até o fundo extremo. Mercado vem, desenvolve, ativa a nossa entrada e continua o movimento de queda. Se eu desço para o 15 minutos, eu consigo observar que eu posso escalar essa posição. Vou trazer aqui a nossa entrada, vou diminuir aqui para ficar fácil todo mundo ver. E eu posso escalar essa posição. Como eu faço isso? A minha posição inicial, presta atenção, escalar posição não é aumentar o seu risco de forma desnecessária. Não é se expor 2, 3, 4 vezes a mais do que você planejou. É você minimizar o risco para um potencial ganho, porém, a sua ordem inicial já tem que estar positiva para pagar o que você escalou. Vou te explicar na tela. Eu tenho aqui claramente o mercado já me mostrando que aqui ficou um topo da estrutura interna e aqui vai se formar um fundo. Ó. Ele já se forma um fundo dessa estrutura interna aqui. Ó. Então, para ele continuar a buscar a liquidez extrema de fundo, que é o alvo do nosso swing, eu posso muito bem colocar a minha ordem com as mesmas configurações. Eu puxo o Fibonacci do início até o final. E aqui é a minha entrada. O stop de 29 pips. Só que eu tenho um risco-retorno bem superior ao primeiro. Vou colocar no alvo da Fibo. 3 de risco-retorno. Só que a ativação desse trade tem um stop mais curto. Quando esse trade for ativo, e somente se ele for ativo, eu vou reduzir o meu stop do swing trade para o stop da outra entrada.
Então esse stop aqui que estava aqui vai vir para cá. Porque se estopar o swing trade, ele não vai mais ficar negativo e ele não está no break-even. Presta atenção. A ordem que estava de swing trade inicial, ela não vai para o 0 a 0, ela vai para o lucro. Porque você vai entrar e vai posicionar o stop na... Deixa eu ver se eu pego aqui. Você vai posicionar o stop no stop da outra entrada. Vai ficar assim. Só que ela já entrou lá em cima. Então, se estopar aqui, a outra ganha um pouquinho e você sai com um baixo negativo aí. O mercado ativa, desenvolve, enrola um pouquinho, depois ele acaba pagando. O segredo é você sempre seguir o fluxo, seguir a estrutura e ao ativar a posição que você escalou, você traz o stop da sua segunda posição para o 0 a 0. Fazendo o que é a sua primeira posição, pague um pouquinho do prejuízo da segunda, porém se for para o alvo, você ganha dobrado. Perfeito? E aí o mercado desenvolveu e chegou a pegar a liquidez de fundo e seguiu o movimento. Tá? Detalhe muito importante que eu estou utilizando apenas gráficos de 4 horas e 15 minutos. Você não precisa ficar 24 horas por dia observando o gráfico, você não precisa fazer várias operações no dia. Gráfico de 4 horas e de 15 minutos vai te trazer conforto, segurança e mais tranquilidade na hora de executar os seus trades desta forma. Perfeito? Alexandre, o que é esse indicador aqui no canto esquerdo? Ele me mostra a tendências nos tempos gráficos diário, 4 horas, 1 hora e 15 minutos. Normalmente, você pode utilizá-las também como confluência, principalmente se os tempos gráficos maiores estiverem a favor da operação que você busca. E qual que é o nome dele? Traders Trend Dashboard. Esse é o indicador e você deixa marcado só os tempos gráficos de 15 minutos para frente. Ele é um cálculo da média de 50 períodos com a média de 200 períodos. Se o mercado estiver acima dela, ele vai marcar como verde. Se o mercado estiver abaixo dela, ele marca como vermelho. É apenas uma confluência, não é gatilho de entrada. E eu acho que ainda não tinha falado sobre ele em nenhum caso de estudo. Nesse caso aqui, o mercado segue a queda e a gente tem todos os tempos gráficos praticamente no vermelho. Perfeito? Então, se esse vídeo te ajudou, se inscreve no canal, deixa seu like, que toda semana vai ter caso de estudo aí para você. Te vejo no próximo. Tamo junto.